Hebreus 11, os irmãos podem abrir a Bíblia aí. Quando vai conseguir colocar no telão, amém. Acompanhe pelo telão, acompanhe pela Bíblia. Tem gente que não gosta de trazer a Bíblia, eu conheço um irmão que vem para a igreja e não traz a Bíblia, mas tudo bem. Coloca no telão, está tudo certo também, né? Assim nós vamos ver. Eu lembro que uma pessoa falou assim para mim: amor, vou lá visitar a igreja, porque eu preciso levar alguma coisa, como que é? A Bíblia, né, irmão? Vai para uma igreja e levar a Bíblia, né? Não vai mais nada, levando a Bíblia está tudo certo, eu dou tudo. Vamos lá, irmãos? Deixa eu abrir ali, eu vou abrir ali. É um livro bem extenso, irmão. Nós vamos ter que ler todo ele para poder entender o contexto. Está chovendo aí, precisa de um. Vamos lá? Amém? Amém. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Porque também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão Isaac, e quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até nos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou o encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, e ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas
ouvido pena de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos deles não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca das bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugidas do exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos. Glória a Deus. Irmãos, muito extenso aqui, 40 versículos. A leitura do domingo passado também foi bem extensa. Não sei se os irmãos lembram. E no domingo passado, o irmão Johnny deu sobre os milagres. Ele falou sobre milagre e ele falou sobre Lázaro, né? Foi a leitura que ele fez. E no final da pregação ele disse que o maior milagre, não sei se os irmãos lembram da palavra, né? Ele disse que o maior milagre é quando a pessoa se converte a Cristo. Foi isso que ele disse na palavra semana passada. E nós podemos ver realmente que, por mais que existam coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida ou na vida de alguma pessoa que a gente enxerga, o maior milagre que nós podemos ver é quando a pessoa se converte, porque há uma mudança de vida, uma maneira de pensar, a maneira de agir, a conduta da pessoa se transforma. É como a transformação da água em vinho. Então, quando há essa transformação, é o maior milagre que possa existir na vida de uma pessoa, isso. E quando a pessoa é convertida a Cristo, ela recebe algo que nós chamamos de fé. Então, parece que eu e o irmão Johnny combinamos, né? Parece que foi um combinado aqui, mas não foi. Na semana, ele falou que ele seria ali sobre o milagre, e só que Deus tinha dado a graça de uma semana antes fazer essa leitura e orado, e o Senhor tinha colocou no meu coração esse capítulo, por mais que seja extenso, mas foi esse capítulo que o Senhor trouxe, e lendo ali, né, dá para a gente linkar os assuntos de milagre com fé, que estão totalmente ligados. As pessoas entendem muito que precisa de fé para alcançar milagres. Esse é um entendimento muito comum na vida das pessoas. E também quando falsos profetas fazem profecias, e essas profecias não são cumpridas, as pessoas falam que é falta de fé, ela joga a culpa na pessoa, e a pessoa até se sente culpada, né? Fala assim, eu não tenho fé para alcançar de Deus isso ou aquilo. Ou quando acontece desastre na vida das pessoas, males que a pessoa, né, passa, sofrimentos, ela pode também interpretar isso como uma falta de fé. Mas nós vamos aqui esmiuçar esse texto aqui, e nós vamos entender um pouco o conceito de fé.
E apesar do título, do título aqui falar, que foi colocado aqui, que não faz parte das escrituras, mas tem um título que fala assim: a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Os teólogos, quando eles escrevem sobre este texto, ou quando eles se referem de 11 aos Hebreus, eles falam que esse é o texto da galeria dos heróis, os heróis da fé, o hall da fé, e assim por diante. Eles listam, eles fazem essa listagem. Porém, nós vamos trabalhar no assunto aqui, a fé que agrada a Deus. Qual que é a fé que agrada a Deus? É neste assunto que nós vamos trabalhar. Porque quando Jesus morreu na cruz pela nossa vida, nós já ficamos bem cientes do tamanho do amor de Cristo por nós, do tamanho do amor que Deus tem por nós. Nós já entendemos isso a partir do momento que nós fomos convertidos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós já entendemos o tamanho do amor de Cristo, o tamanho do amor de Deus por nós. Então nós não precisamos ficar como crianças, ficar provando ou querer provar o amor de Deus. Não precisamos disso. Nós já temos maturidade suficiente e fé para entender aquilo que Deus requer de nós, que Deus está na nossa vida, que Deus nos ama, que Deus está no nosso trabalho, de que Deus está na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, e nós como pai, como mãe, como funcionário, como empresário. Nós sabemos que Deus está na vida. Nós temos que pular essa parte. Isso, para nós que somos convertidos a Cristo, já pulamos isso. Nós pulamos essa fase, já passamos por isso, nós já entendemos. Então, é dividido 11 de Hebreus, assim, do versículo 1 ao 3, é uma definição de fé. Do 4 ao 31 é uma listagem ali dos heróis da fé, de várias pessoas que passaram por situações e venceram pela fé. Eles venceram. Do 32 ao 38 não são citados nomes, são anônimos, são pessoas anônimas da fé, certo? É lógico que a gente consegue fazer o link e entender de quem que está falando, mas são os anônimos da fé. Do 39 ao 40 é uma promessa. Nós lemos aqui no versículo 40, que fala aqui a nosso respeito: provendo Deus alguma coisa melhor para nós. Então, para nós tem uma coisa ainda melhor. Olha o tamanho do amor de Deus para nós. Quando nós olhamos para 11 de Hebreus, primeiro nós temos que entender a origem da fé. Quando nós entendemos a origem da fé, nós começamos a entender a forma como que Deus trabalha na nossa vida e como que é a fé que agrada a Deus. Quando a gente lê Efésios 2 e 8, fala que a fé é dom de Deus, certo? Então isso já vem a origem da fé. Em Hebreus, mais para frente, no capítulo 12, 2, fala que Jesus é o autor da fé. Então Jesus é o autor da fé, a fé é dom de Deus. Depois em Romanos 10, 17 fala que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa é a origem da fé. Então nós entendemos aqui que a fé é dom de Deus. Nós entendemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós entendemos que Jesus é o autor da fé. Então já três coisas nós entendemos aqui da origem da fé. Depois, na definição da fé, que são os 3 primeiros versículos deste capítulo, nós entendemos que a fé é quando a gente confia em Deus, de forma que nada pode abalar essa fé. É uma confiança em Deus que nós temos que ter, que é inabalável. A definição de fé é uma confiança em Deus inabalável. Eu e minha esposa, num determinado ano, nós fomos fazer um esporte que chama rapel, numa cachoeira. Nós fomos fazer esse rapel, e antes passamos por um pequeno treinamento, um curso ali, e nesse curso eles mostram procedimentos de segurança e ensinam como nós devemos nos portar para cada situação que possa ocorrer durante a aventura. E ali, quando nós passamos por aquilo,
E eles, em muitos momentos foi relatado de que a aventura ali que nós iríamos fazer era extremamente seguro. Eles mostraram todas os sistemas de segurança de que nós estávamos protegidos. E quando nós chegamos lá no penhasco, que nós avistamos, quando a gente olhava lá para o fundo, aquela cachoeira caindo, e a gente não dava para quase ver a água batendo lá, só ouvia aquele barulho ensurdecedor. Quando as pessoas que estavam junto conosco ali, quando elas viam aquele penhasco, elas não tinham coragem de continuar. Elas voltaram, muitas pessoas voltaram. Elas não tiveram confiança, por mais de tudo que foi falado, da segurança, de todos os sistemas, dos instrutores que estavam ali para orientar e para ajudar, mas mesmo assim eles olharam, viram a dificuldade que teria e as possibilidades de um grande acidente, talvez de uma morte. Eles olharam para aquilo e voltaram. Eles não tiveram confiança. E muitas das vezes na nossa vida, nós como cristãos, nós estamos assim, na frente de um penhasco. A palavra de Deus ensina de que nós estamos diante de um Deus fiel e íntegro com a sua palavra, um Deus que não volta, um Deus que não deixa suas promessas para trás, um Deus justo, um Deus que nos segura em todo momento. Mas mesmo assim você não tem coragem de continuar, você não tem coragem de seguir. Bendito é o nome do Senhor. Olha para a palavra de Deus e vê o que o Senhor fala para ti. O Senhor fala para você seguir em frente. O Senhor fala para você olhar para Cristo e continuar na sua caminhada, trilhando rumo a Sião Celestial. É isso que o Senhor nos fala. Então a definição de fé é quando a gente olha para as promessas de Deus, mesmo que elas ainda não se cumpriram, mas essa fé se torna inabalável. Mesmo assim a gente continua acreditando. A fé é uma certeza baseada em evidências visíveis, mas nós temos que crer no caráter de Deus. O caráter de Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, em nenhum momento Deus deixou alguém perecer, em nenhum momento Deus deixou de atender alguém. Então quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente encontra nela uma âncora segura, e é para ela que nós temos que olhar. A fé, irmãos, ela implica numa confiança total na palavra, mesmo quando tudo parece estar indo contra, mesmo quando a realidade física parece que não há possibilidade, mesmo quando está indo contra, mas nós cremos em Deus. Isso é fé, isso é uma definição de fé. O sentido da palavra que nós vamos falar aqui, que fé, a fé que agrada a Deus. A fé, ela gera obediência, a fé, ela gera perseverança, e a fé, ela não é um sentimento, como nós lemos aqui, que a origem da fé, ela é um dom de Deus. Jesus é o autor da fé, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós entendemos que a fé não é um sentimento, não é algo que brota do seu coração. Então, irmãos, quando você fala assim que você não tem fé, você está deixando de acreditar naquilo que Deus te deu, porque Deus te deu a fé, e a fé não é um sentimento. A fé é algo que te leva para a ação, né? Mesmo quando você estiver em grandes desafios, a fé, ela te leva para a ação. A fé, ela não te leva para a estagnação, você não fica estagnado. A fé, ela te leva para você agir. Tem pessoas que quando passam por dificuldades, elas não conseguem nem sair de casa, elas têm dificuldade de se relacionar com pessoas mediante as dificuldades que se apresentam. Mas quando você confia em Deus, a fé te leva a agir, a seguir, a buscar, a estar com Deus, a caminhar com Deus. A fé nos leva a isso. Irmãos, esse sermão aqui que Deus deu a graça de preparar, confesso para os irmãos que deu mais de 1 hora. Falei, nossa, mas eu vou ter que resumir aqui, porque deu mais de 1 hora. E aí eu falei, vou cronometrar aqui, porque esse assunto aqui vai ser bem longo.
E eu acabei resumindo bastante aqui, mas Deus vai dar graça aqui de falar de forma que os irmãos possam entender. Tá? O versículo chave deste capítulo de 11 aos Hebreus é quando a gente olha aqui no versículo, as mulheres, no versículo 35, aqui faz uma virada de chave. Primeiro ele falou de todo mundo que receberam bênçãos, que venceram, o mar se abriu, grandes coisas o Senhor fez. Mas no versículo 35 ele fala assim, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, desamparados, olha a palavra aqui, irmãos, desamparados, aflitos e maltratados. Quando a gente lê, irmãos, para os heróis da fé, muitas das vezes nós estamos nos concentrados a grandes feitos, a grandes milagres, a grandes coisas, como se nós acordássemos pela manhã, tivesse uma estrela na porta de casa e tudo na qual, como diz a teologia positivista, tudo que eu desejar ou falar vai acontecer. Mas não é bem assim. Quando a gente olha para aqui, para o versículo 35, 36 e 37, a gente vê que nós podemos ser maltratados, nós podemos ser cerrados ao meio, quão grandes coisas podem acontecer conosco. A grande diferença dos ímpios que sofrem também por essas perseguições, por esses males, a grande diferença, irmãos, é porque nós temos o Deus junto conosco, e nós podemos contar com essa fé, porque a fé, irmãos, não é para os ímpios, a fé não é para aqueles que não conhecem a Cristo, a fé não é para aqueles que não andam segundo a palavra de Deus, a fé é para aqueles que são convertidos, a fé é para aqueles que amam a Cristo de todo o seu coração, a fé é para estes. Então, por mais que você sofra, por mais que você passa por situações constrangedoras, você é maltratado, você passa por aflições terríveis e grandes, mas você pode contar com Deus, o Deus Criador, o Deus da fé. É com Ele que você pode contar. Olha que maravilha, irmãos, que maravilha. Em Provérbios 13, 12 está escrito assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Muitos aqui, irmãos, encontram neste versículo uma expressão de um sentimento de tristeza, na qual pode falar que o coração está enfraquecido, e utiliza esse versículo até uma maneira como muleta, fala, não, meu coração está fraco, porque está demorado. Mas essa palavra é esperança, irmãos. Quando a gente olha essa palavra esperança na Bíblia, as pessoas confundem. É como a palavra tem algumas palavras que as pessoas confundem o real significado delas, né? A pessoa fala assim, eu lembro o nome da palavra aqui. A pessoa, ela está satisfeita, ela come o suficiente para aquele jantar. Tem vezes que ela pega e ela fala assim, eu comi muito, né? Eu falo, eu comi muito quando passa da conta. E tem a palavra que eu não estou lembrando aqui agora, irmãos. Não sei se os irmãos lembram aqui, mas tem uma outra palavra, a palavra que as pessoas utilizam de forma equivocada no dicionário. Na hora que eu lembrar que eu falo. Essa palavra esperança é um desses sentidos, porque a palavra esperança aqui, ela vem do verbo esperançar. Quando nós olhamos para o verbo esperançar, esperançar significa seguir, buscar, ir para frente, andar. Então a palavra esperança, ela vem do verbo esperançar, e a palavra esperança, ela não vem do verbo esperando. Nós não estamos esperando as coisas, nós estamos no verbo esperançar. Então as pessoas confundem isso.
E não é esse sentido. Então, quando você olhar para, como um versículo desse aqui, Provérbios 13:12, vocês têm que entender a palavra esperança como do verbo esperançar. Ele tem um sentido, nós podemos utilizar no sentido de esperando, mas não no sentido de você sentado no seu sofá, não nesse sentido. É no sentido de esperando em Deus, mas no sentido de esperançar, de você seguir, você buscar de Deus, você estar em Deus buscando alguma coisa, tá certo? Quando nós olhamos para os heróis da fé aqui, a gente entende que os heróis da fé, eles não desejavam as coisas terrenas, bênçãos materiais, eles não desejavam isso, eles estavam sempre olhando para algo que vem do céu. O foco deles, a meta deles, era sempre a vida celestial, era sempre os céus, era sempre a cidade celestial. O foco deles sempre era esse, e não as bênçãos terrenas. Nós também somos levados a entender que, nestes versículos aqui, que o Senhor opera milagres e maravilhas, é lógico que Ele opera. Se Ele tiver que fazer um mar se abrir, Ele vai fazer um mar se abrir. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em todos os sentidos, esses heróis da fé aqui, eles sempre estavam olhando para Cristo, para a vida celestial, e não para a vida terrena e bênçãos terrenas. Nós temos que tomar esse cuidado. O desejo, irmão, quando você tem um desejo no seu coração e ele é cumprido, esse desejo ele tem que ter uma comunhão com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Não pode ser algo da sua própria carne ou um sentimento carnal. Deus não trabalha nesse sentido. Deus trabalha quando as coisas têm que honrar a Deus. Mas, irmãos, nós vamos focar a partir de agora no versículo 5, porque no versículo 5 ele fala assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. É interessante quando nós vemos esse versículo 5, porque em toda a palavra de Deus foi escolhido Enoque para entrar aqui na galeria dos heróis. Na galeria aqui da fé foi escolhido Enoque. Mas Enoque não fez nada de tão grande assim que a gente pode falar: nossa, mas por que Enoque está aqui? Parece que, como diz aí, entrou de gaiato. Mas por que Enoque entrou aqui nos heróis da fé? O que ele fez de algo tão grande, de tão espetacular, de tão extraordinário, que fizesse com que ele entrasse aqui? Ele foi trasladado. Mas, irmãos, nós às vezes queremos ter uma fé, nós desejamos ter fé. Quando a gente lê a palavra de Deus assim, vê grandes feitos, nós queremos ter uma fé que faça diferença. Nós às vezes vemos uma pessoa enferma, nós gostaríamos de orar para aquela pessoa, e aquela pessoa fosse curada. Nós gostaríamos de que tivesse algum problema na nossa casa, e nós tivéssemos fé suficiente para que aquela necessidade fosse resolvida, aquele problema fosse resolvido, de que os laços fossem desatados, os nós fossem desatados. Nós gostaríamos de ter uma fé grande, ao nível de que os nossos problemas fossem resolvidos, grandes problemas fossem resolvidos. Nós gostaríamos de uma fé na qual o extraordinário acontecesse na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas que nós conhecemos. Mas aqui em Enoque nada de extraordinário aconteceu, nenhum mar se abriu, ninguém foi curado, não teve multidão de conversões, não houve nada disso. E por que ele está aqui nos heróis da fé? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 5, que fala a história de Enoque, somente 3 versículos que fala de Enoque, somente 3 versículos, no todo o Antigo Testamento, somente 3 versículos que relata sobre Enoque, e mesmo assim ele entrou aqui na galeria da fé. O que fez dele
para entrar aqui na galeria da fé. O que fez dele, irmãos, está lá. Gênesis capítulo 5. Ele andou com Deus. O que existe de mais milagroso na vida de um homem, de uma pessoa, o que existe de mais extraordinário, irmãos, não é o mar se abrindo ou a cura, não é uma pessoa na cadeira de rodas saindo a andar, um cego vendo. O que tem de mais extraordinário na vida de um cristão é andar com Deus. Bendito Deus. E isso Enoque fez. Aleluia. Isso ele fez, porque pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que o homem dessa tradução andou testemunho de que agradara a Deus. Ele foi um homem que agradou a Deus. O Adão tinha acabado de pecar. Quando Enoque nasceu, irmãos, provavelmente, se a gente olhar pela genealogia aqui, Adão ainda era vivo quando Enoque nasceu. Quando Enoque foi trasladado, Adão já tinha falecido, mas todos os outros, Sete, Cainã, todos eles estavam vivos ainda. Todos os patriarcas, todos esses aqui antes da genealogia de Enoque estavam vivos, mesmo menos Adão. Adão já tinha morrido. Quando Enoque nasceu, Adão era vivo. Quando Enoque foi trasladado, por exemplo, o seu neto Lameque, que é pai de Noé, era vivo já era vivo. Noé não viu, por exemplo, Enoque, Noé não conheceu Enoque. Mas, irmãos, a gente tira desses versículos aqui algo extraordinário para a nossa vida, um aprendizado que nós devemos levar para o nosso coração, de que Enoque andou com Deus, e pelo fato de que ele agradou a Deus, ele nem viu a morte. A gente consegue imaginar isso, irmãos, a ponto de que uma pessoa agradou tanto a Deus que ele não viu a morte, sendo que a morte era o resultado ali do pecado. A morte era o resultado do pecado. Mas Enoque, ele andou com Deus no mundo corrompido, porque logo após a trasladação de Enoque veio Noé, e depois de alguns anos já veio o dilúvio. Então mostra, irmãos, a gente entende que a sociedade nessa época já estava corrompida a tal ponto de Deus precisar destruir a humanidade. E mesmo numa sociedade corrompida, mesmo na maldade dominando as pessoas, mesmo com todas essas circunstâncias onde Enoque poderia ser só mais um, ele escolheu andar com Deus. E uma das questões da fé, quando olhamos na palavra, ele tinha convicção nas coisas de Deus. Enoque, ele tinha convicção. Quando a gente olha para o original, ele tinha convicção das coisas de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Todos os versículos aqui, ele fala assim, os irmãos podem reparar, que a partir do versículo 3, do 4 em diante, ele sempre fala pela fé, tal pessoa, e ele fala um verbo. Por exemplo, que Abel ele ofereceu, sempre aconteceu, sempre tem um verbo, sempre tem uma ação de que a pessoa fez, e aí então ela provou que tinha fé, e ela está aqui. Mas Enoque não está escrito isso. Enoque simplesmente está escrito assim, pela fé Enoque foi trasladado. É uma ação passiva aqui. Deus decidiu trasladar ele não fez nada de especial. A única coisa de especial que ele fez é andar com Deus. E Deus deu a graça, irmãos, de nós lermos esse texto, porque nós estamos dispersos com tantas coisas deste mundo, mas nós esquecemos que o extraordinário na nossa vida é andar com Deus. Nós esquecemos que o extraordinário na nossa vida é nós demonstrarmos uma vida íntima com Deus, é nós demonstrarmos aquilo na qual Cristo nos chamou para sermos humildes, para nós sermos piedosos, para nós sermos amorosos, para nós sermos perdoadores, para nós sermos pessoas diferentes deste mundo. E é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para que nós possamos demonstrar riquezas materiais,
bênçãos materiais, milagres físicos ou grandes coisas na qual os homens enxergam como grandes milagres, milagres espetaculares. Não! Deus nos chamou para andarmos com Deus e assim demonstrarmos uma confiança pura em Deus, de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está na nossa vida. Quando você olhar, você estiver no penhasco, estiver olhando lá para baixo, de todo aquele sofrimento, todas aquelas coisas que estão te esperando e podem te destruir, mas você confiar de que Deus está na tua vida, e de que Deus te livra, e de que Deus te guarda. As pessoas podem achar que isso não é grande, que não é grande. Andar com Deus é algo comum, mas quando a gente olha para os frutos do Espírito, quando a gente olha para o que é um homem cristão, uma mulher cristã, um marido cristão, um funcionário cristão, um patrão cristão, um cidadão cristão, tem pessoas que diferenciam assim. Ele fala assim, o que você pensa sobre o assunto? Ele fala assim, como cidadão eu penso isso, como pai sobre esse assunto eu penso isso. O cristão não tem diferença. Ele como pai, ele pensa de uma forma, como funcionário ele pensa da mesma forma, não tem diferença. Porque o cristão, ele é baseado na palavra de Deus. Não tem outra coisa que rege a vida do cristão. Não tem outra coisa. Nós temos que olhar sempre para Cristo e entendermos o que Cristo requer de nós. Quando nós olhamos para ser um marido cristão, um pai cristão, um funcionário cristão, um empresário cristão, para sermos um vizinho cristão, nós temos que buscar isso. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que isto é extraordinário. Que isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque no versículo 6 está escrito assim, sem fé é impossível agradar-lhe. E o versículo 6, ele não está isolado. As pessoas usam isolado esse versículo 6, mas ele não está isolado. O versículo 6, ele é uma continuação do versículo 5. Ele fala assim, ele está continuando. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então assim foi a nós. Ele cria em Jesus e ele cria em Jesus e ele agradou a Deus. Enoque, na forma dele andar, na forma dele viver, ele honrou a Deus, ele agradou a Deus de tal forma de que ele não viu a morte. Nós estamos preparados para isso, irmãos? O que seria um cristão verdadeiro? O que seria andar com Deus? Andar com Deus, irmãos, é um relacionamento íntimo com Deus, é viver realmente com Deus, é uma relação pessoal com Deus. Que jeito que nós fazemos isso? Com oração, lendo a sua palavra, concordando com os seus ensinos, com as escrituras, concordando, não concordando, eu aceito isso, eu acho legal, tal. Tem pessoas que usam a Bíblia, irmãos, como uma orientação de vida. Eu lembro que um dos livros do Augusto Cury que eu li, ele fala assim, que se nós desprezarmos todos os livros da humanidade, se nós desprezarmos todos os livros, e ficarmos com os provérbios de Salomão, com o sermão da montanha, 5, 6 e 7 de Mateus, ele disse que a humanidade estaria bem estabelecida, a humanidade teria muito conhecimento e estaria bem estabelecida. Ele disse isso, Augusto Cury disse isso. Mas nós não podemos olhar para a palavra como uma simples orientação de vida. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, nós devemos viver ela. Não devemos simplesmente entender que a Bíblia é uma orientação, uma guia. Não é só isso, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, nós devemos viver ela. Ela deve estar no nosso sangue, deve fazer parte da nossa vida, da nossa consciência, do nosso coração. Tudo que nós falarmos, tudo que nós fazermos, tem que ser para a honra e glória de Deus. Quando você fala uma coisa, irmãos, aquilo está honrando a Deus, aquilo agrada a Deus. Você teria coragem de falar aquilo para Deus?
Se não agrada a Deus, irmão, não fala. Não fala. Então, desde o momento que a gente acorda, ao momento que nós vamos dormir, tudo que nós falarmos, tudo que nós fazemos, tem que agradar a Deus, tem que honrar a Deus, porque assim você está levando o nome de cristão. Não é tão simples assim. Uma pessoa que tem a fé a ponto de agradar a Deus, ele tem que se separar do mundo e se separar do pecado. Muitas das vezes ainda tem pessoas que são convertidas, mas ainda desejam as coisas do mundo, desejam fazer atos pecaminosos. Mas o cristão, irmãos, deve abolir isso da sua vida, o pecado, o desejo de pecar, a vontade. Nós temos que orar a Deus e ter uma comunhão com Deus. Não podemos aceitar a vida mundana dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro do nosso trabalho. Nós temos que viver para Cristo. É isso que o Senhor nos convida. A fé de Enoque, irmãos, era uma fé ativa, porque ele fala que ele tinha testemunho de ter agradado a Deus. Então, pessoas viram que Enoque, ele tinha agradado a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus andava no jardim do Éden. Está acabando aqui, irmãos. Agora deu 40 minutos de pregação. Eu ainda tinha dado 1h30. Mas vamos resumir, né? Senão o irmão fica com fome. Mas na chuva ninguém vai embora também, né? Não está chovendo, os irmãos às vezes têm medo da chuva, pode se molhar alguma coisa. Alguns podem ficar mais gripados, né? Por exemplo, o molhar vai molhar esse belo terno dele, fica complicado, né? Melhor não, né? Dá para ficar aqui mais um tempo, né? Mas vamos lá, irmãos. Quando tinha o jardim do Éden, Deus, ele andava no jardim, ele andava com Adão. Por quê? Porque Adão não tinha pecado. Então ele andava com Adão. Só que Adão, ele pecou. E quando o pecado veio sobre Adão, ele se escondeu de Deus. E assim ele não conseguiu mais andar com Deus. Olha só. Então a última vez que alguém andou com Deus foi Adão, lá no jardim, no paraíso. E o paraíso, irmão, só para os irmãos entenderem, o paraíso, ele só era paraíso porque Deus andava naquele lugar. Não era porque tinha as melhores frutas, não era porque tinha as melhores águas, as plantas mais bonitas, as flores mais coloridas, os melhores perfumes de flores, os passarinhos mais bonitos, os melhores cantos do passarinho. Não! O jardim, ele era um paraíso porque Deus andava lá. Glória a Deus! A tua vida só vai ser uma vida de glória se Deus andar contigo, se você andar com Deus, se você viver para Cristo. A tua vida só vai ser uma vida maravilhosa se você andar com Deus, irmão. Glória a Deus. Então, a última vez que o paraíso se tornou paraíso foi quando Deus andou lá. Aí o próximo registro de que alguém andou com Deus foi Enoque. Olha que maravilha. Enoque andou com Deus. Quando Deus deu a graça de ler esse tempo, mas eu fiquei muito maravilhado, porque às vezes, irmão, nós vamos lendo a palavra de Deus e algumas coisas passam despercebidas, acabam passando. Por isso que quando a gente lê uma vez, duas, três, a gente pode ler 1000 vezes a palavra. As 1000 vezes Deus vai falar com você. As 1000 vezes não tem jeito, irmãos, porque cada momento você vai entender ali uma particularidade de um momento da Escritura, e aquilo você vai entender, vai abrir tua mente para você entender aquilo. Somente 3 versículos e passa despercebido na vida da pessoa. E o que existe de mais extraordinário, o que a tua vida pode ser um verdadeiro paraíso. A tua vida neste mundo corrupto pode ser um verdadeiro jardim do Éden, mesmo aqui, se você andar com Deus. Bendito Deus. Irmãos, eu lembro também da história de Estevão. Estevão estava lá, ele foi, as pessoas começaram a apontar heresias que ele estava cometendo, erros que ele estava cometendo, e as pessoas queriam que ele morresse, queriam que ele fosse apedrejado, e assim Estevão foi apedrejado, e ele se pôs de joelho, e ele olhava para os céus e via a glória de Deus, e via Jesus sentado à direita, à destra de Deus, e ele via a glória, aleluia, ele via a majestade divina, ele enxergava tudo aquilo, e
e ele estava em paz com Deus, porque ele andava com Deus. Então, quando você estiver como Estevão também, e você andar com Deus, não importa se você está sendo apedrejado, porque quando você está com Deus, aleluia, você vive o paraíso do céu, você vive o paraíso de Deus. Estevão, irmãos, uma história maravilhosa, uma história maravilhosa. 11 de Hebreus é uma história de poder, é um versículo, um capítulo de poder. Não é somente sobre fé, ele fala sobre poder. Como o irmão Johnny disse na pregação passada, de que o Deus que nós estamos servindo ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que andou com Enoque, ele continua sendo o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus, não mudou nada. É o Deus que fez muitos milagres, curas, maravilhas. É o mesmo Deus. Mas Deus convida nós aqui a andarmos com Ele. É o convite de Deus para nós aqui. Enoque é uma história de fé, uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida de obediência a Deus, porque a fé ela está ligada à obediência a Deus, obediência. Por tudo que Enoque passou, na vida que ele viveu numa sociedade corrupta, ele foi obediente a Deus, ele agradou a Deus a ponto de ser trasladado para o céu. Então, é esse o convite que Deus faz para nós. E nós hoje vivemos numa sociedade corrupta, uma sociedade mau, uma sociedade onde, se nós começarmos a ver notícias, a gente fica às vezes com vontade de não viver mais, de tanta podridão que existe nesse mundo. Mas, no meio de toda essa podridão, o Senhor te convida para ser um jardim particular nessa terra. Cada um de nós, você vai ser um jardim particular quando você anda com Deus. E aonde você passar, as pessoas vão querer estar perto de ti, porque as pessoas vão achar que estão perto, mais próximo de Deus, quando só de estar próximo de ti. Porque as palavras, a boca fala, o teu coração está cheio. Quando o teu coração está cheio das coisas de Deus, você vai falar palavras das coisas de Deus, vai falar palavras de Deus. E tem um desafio para nós aqui. O desafio é simples. Nós estamos andando com Deus como Enoque andou, a ponto de agradar a Deus. Esse é um desafio. Você responde para ti mesmo. Responde na tua oração que você for fazer essa noite antes de dormir. Você está andando com Deus como Enoque andou? A tua fé, ela é ativa? A tua fé, ela é viva? Você tem uma fé ativa e viva na presença de Deus? Ou é aquela fé morta? Aquela fé natural? Eu lembro que vamos viajar ali, eu e o Gilbert, esses dias nós fomos lá para Paulo de Faria. Vamos para Paulo de Faria, o carro está ali, tem combustível, tem todas as condições, o pneu tão bom, está tudo certo. Nós vamos em paz e vamos voltar em paz. Essa é uma fé natural. Essa fé não é natural, não muda nada. Mas nós temos que ter uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural é uma fé viva, uma fé em Deus viva. Você está agradando a Deus na sua vida diária? Você agrada a Deus na sua vida diária? Essa é uma pergunta que você responde para você mesmo. Assim como Enoque, irmãos, nós somos chamados a viver pela fé. Nós temos que rejeitar o pecado e buscar comunhão com Deus e aguardando a vida eterna. Essa história que nós lemos aqui não é sobre esses homens que venceram. Essas histórias que nós lemos aqui estão todas voltadas para Cristo, para o reino de Deus. Isso aqui é uma história sobre o poder de Deus, sobre aquilo que Deus faz para quem agrada a Ele e de quem serve a Ele e quem é obediente a Ele. Então Deus nos convida a sermos obedientes, a andarmos com Ele, a vivermos cheio do Espírito Santo, a vivermos cheio de Deus. É isso que o Senhor nos convida na palavra desta noite. Está certo assim, irmãos? Glória a Deus, né? Então vamos encerrar.
Vamos fazer uma oração.